Fala, meu querido, tudo certo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai configurar um grid perfeito para você desenvolver suas páginas, é isso mesmo. Hoje em dia tem muitos web designers que pulam essa etapa tão importante no início do desenvolvimento de uma página, que é a configuração do grid, para você ter uma página organizada, uma página bem alinhada e uma página de alto padrão. E hoje aqui nesse vídeo, de uma vez por todas, eu vou tirar essa sua dúvida, vou te mostrar qual que é o grid que eu utilizo, o grid perfeito para você criar uma página bem organizada, uma página bem estruturada. E antes de nós seguirmos para a nossa aula, ó, aproveita, clique aqui em se inscrever, deixe seu like, que esse vídeo promete muito. Então, tamo junto, bora pro vídeo. Meus queridos, então, bora lá falar sobre grid, né? Qual que é o grid perfeito para que a gente possa desenvolver uma página bem estruturada, uma página bem organizada? E assim, vamos direto ao ponto. Existem muitas pessoas, né, que desenvolvem tamanhos de páginas diferentes, grids diferentes, mas eu já vou te mostrar o grid mais aceito, né, mais utilizado pelo mercado, a dimensão de página mais utilizada pelo mercado, tá bom? E eu vou te mostrar para você o porquê e te explicar todos esses detalhes, tá bom? Então, para começarmos, antes de irmos para a parte do grid, nós precisamos definir o tamanho da nossa página, né? Existem pessoas que trabalham no tamanho 2560 por 1000, existem pessoas que trabalham, né, ali no tamanho 1920 por 1080, mas hoje aqui, nas páginas que eu desenvolvo, eu utilizo a dimensão 1920 por 1000. Guilherme, por que que você utiliza essa dimensão 1920 por 1000? Vamos lá. Hoje em dia, a maior parte das telas, né, de notebooks, as telas de monitores, elas têm a proporção 1920 por 1080 pixels. Isso daqui é uma proporção que ela é padrão em todo o mundo, tá? Existem telas que são menores, né? Que são, por exemplo, 1033 por 581, outras dimensões de telas, mas todas essas dimensões elas são proporcionais à dimensão 1920 por 1080 pixels. Porém, quando eu vou fazer o processo de desenvolvimento das minhas páginas, eu utilizo a proporção 1920 por 1000. Deixa eu até escrever aqui para vocês poderem verificar. Eu utilizo a proporção 1920 por 1000 pixels e a proporção hoje padrão, né, aí dos monitores no mundo inteiro é a proporção de 1920 por 1080. Você pode até perguntar, Guilherme, mas por que que você desenvolve então o tamanho da sua tela, né, do seu projeto, a primeira dobra do seu projeto, a hero, né, do seu projeto, por que que ela é 1920 por 1000, sendo que o padrão é 1920 por 1080? E eu vou te explicar. O que acontece? Esses 80 pixels que nós temos aqui de altura, ele é equivalente à nossa barra de navegação. Sabe aquela barra onde nós colocamos o endereço, né, www.google.com.br? Então, esses 80 pixels, eles são calculados com essa barra, né, ali da nossa URL, barra de favoritos. Então, quando eu estou desenvolvendo a primeira dobra da minha página, por que que eu gosto de utilizar 1920 por 1000? Porque eu vou até fazer aqui uma demonstração para você, colocar aqui numa cor vermelha, só para podermos verificar. Se eu vir encaixar aqui, ó, a minha proporção 1920 por 1000, ela encaixa perfeitamente na primeira dobra, certo, da minha página, deixando, né, considerando que nós temos aquela barra de navegação superior. Então, essa é uma dimensão padrão, uma dimensão que se encaixa em praticamente todos os monitores, todos os navegadores, e dessa forma a gente consegue ter a primeira dobra da nossa página sem ter imagens cortadas, né? E dessa forma conseguirmos exibir ela da melhor forma possível. Então, essa daqui é uma breve explicação, uma explicação rápida para você sobre por que que eu utilizo a dimensão 1920 por 1000 no desktop, na hero das minhas páginas. Se você aí é designer, social media, web designer ou quer entrar para esse mercado digital, eu tenho um aviso rápido para você. Eu tenho um treinamento que se chama Web Academy, que é uma formação de web designers. Lá dentro você vai aprender Figma do básico ao avançado, Elementor, WordPress. Eu vou mostrar para você o passo a passo para você criar páginas de alto padrão, páginas de alta conversão e como você se tornar um web designer profissional. E olha, para você que está aqui assistindo essa minha aula, eu vou deixar para você uma super oferta com 50% de desconto para você entrar na Web Academy e se tornar um web designer profissional. Então, eu espero você lá dentro. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code e bora juntos aprender essa profissão que vai dominar o ano de 2026. Tamo junto, bora continuar o vídeo. Então, explicado sobre esse detalhe, bora falarmos então sobre o grid, né? Porque aí nós vamos aplicar o grid em cima dessa dimensão. Então, já falamos sobre a dimensão, agora bora alinharmos sobre o nosso grid. Eu gosto de utilizar bastante o grid aqui do próprio Figma, tá? E aí, como que nós vamos fazer? Você vai clicar aqui, né, em guia de layout, tá vendo? Você vai clicar nesse maisinho e ele vai abrir essa caixinha aqui para você. O que acontece? Você vai clicar aqui e você vai mudar para colunas, porque nós queremos colocar nosso grid, né, em colunas.
Qual que é a contagem de grids que eu gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar a contagem de grids de 12, e eu vou te explicar já já o porquê, tá? Aqui em margem eu coloco 320 e aqui em espaçamento eu deixo em 20 mesmo, tá? Guilherme, por que que você está utilizando essa contagem, né, de linhas 12, margem 320 e por que que você está utilizando esse espaçamento 20 pixels? E eu vou te explicar. Eu vou aqui até tirar um print, tá? Dessa nossa configuração para eu conseguir explicar para você direitinho o motivo de cada um desses itens. Então vamos lá. Começando aqui pela nossa contagem de linhas, o que acontece? Por que que eu utilizei 12 linhas? Porque eu consigo fazer divisões exatas, porque, por exemplo, 12 ele é dividido por 3. Então, se eu quiser ter 3 separações, vou só fazer aqui, um momento. Se eu quiser ter a minha página dividida em 3 blocos, eu basicamente consigo fazer essa divisão perfeitamente, porque 12 ele é dividido por 3, certo? Se eu quiser fazer minha página separada em 2 blocos perfeitos, eu consigo, porque 12 também é dividido por 2. Maravilha? Então, se eu quiser também ter 4 blocos dentro da minha página, alinhados de forma perfeita e organizada, eu também consigo, porque 12 também é dividido por 4. Então, nós escolhemos ter 12 colunas, né, 12 linhas, para que nós possamos, de fato, ter toda a nossa organização da nossa página muito bem feita e que fique de fato organizado, porque 12 ele é dividido tanto por 2, quanto por 3, quanto por 4. Então eu consigo deixar os elementos da minha página muito bem alinhados e eu vou te explicar e fazer um exemplo aqui. Supomos que eu queira, nessa parte, né, da minha página, ter uma imagem, certo? Aqui do meu expert. Então, aqui nesse local eu tenho uma imagem do meu expert, né, nessa parte vermelha, ocupando todo esse espaço. Já aqui nesse lado direito, o que eu quero fazer? Eu quero ter aqui na parte superior uma logo. Então eu posso deixar essa logo, por exemplo, dentro de 3 colunas, certo? Eu posso ter aqui, ó, o meu texto dentro de 1, 2, 3, 4, 5 colunas, minha hero, né, o texto, a headline da minha hero, eu posso ter aqui. E posso ter também a sub-headline aqui da minha hero, né, alinhada também em 5 colunas. E posso ter o meu botão aqui alinhado em 3 colunas. Então você consegue perceber que eu tenho ali a disposição da minha primeira dobra muito bem organizada, tudo com margem de respiro, toda ela organizada de uma forma que fique visualmente atrativo e que não fique, né, desalinhado, desorganizado. Por isso que eu gosto muito de utilizar 12 linhas, né, nesse meu grid, para que eu consiga fazer todo esse alinhamento de forma muito perfeita. Inclusive, se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, todo minha headline, minha sub-headline em 6 colunas, eu também poderia deixar que ele ficaria muito bem organizado. Claro que a margem de respiro aqui entre o texto e entre a imagem talvez ficaria muito pequena, mas dependendo do estilo do projeto, então da manipulação que você vai fazer aqui na primeira dobra, é super passível de se fazer. Então, por isso que eu gosto de utilizar a contagem de colunas com o número 12, porque o 12 ele é dividido por 2, por 3, por 4, e eu consigo fazer muito bem o encaixe de todos esses meus itens, tá? De todos esses meus elementos. Maravilha. Então, já que eu te expliquei sobre as colunas, né, as 12 colunas, vamos falar sobre a questão de margem. Guilherme, por que que você utiliza 320 de margem? O que acontece? Quando nós vamos desenvolver um layout, a gente não pode deixar o conteúdo muito grudado nas laterais. Por quê? Se a gente pega, às vezes, um monitor que tem uma proporção um pouco menor do que 1920 por 1080, né? O que que vai acontecer? Esses conteúdos eles vão cortar na lateral ou então ele vai ficar muito apertado. E o que acontece? Eu não quero que o meu conteúdo ele seja cortado em alguns monitores ou então que fica muito exprimido. Então, por conta disso, o que que eu faço? Eu deixo 320 pixels tanto no lado esquerdo, né? Como vocês estão vendo aqui. Eu vou mudar a cor aqui tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, eu gosto de deixar 320 pixels, tá? De margem para que meu conteúdo não fique muito grudado, não fique muito apertado. Isso é uma proporção que fica muito bom, porque se eu quiser colocar, às vezes, a imagem do meu expert passando um pouquinho aqui, eu posso deixar que não vai ficar muito apertado, não vai ficar muito grudado nas laterais. Então, essa margem de 320 pixels é justamente para poder dar um respiro na minha página. Algo muito importante no design é você sempre ter respiro, sempre ter margem de respiro.
Por isso que é importante deixar 320 pixels de largura, tanto da esquerda quanto da direita, para que nós tenhamos, né, esse espaço de respiro nas laterais, não fique um conteúdo muito espremido, muito apertado e às vezes até cortando em alguns monitores. E aqui eu também deixo esse padrão de 20 de espaçamento entre uma coluna e outra, para que fique um tamanho padrão também, né, de espaçamento entre eles, para que eu consiga fazer a organização do meu conteúdo de uma forma que fique muito visual, né, que fique bonito e organizado. Então, basicamente, hoje eu utilizo aqui nas minhas páginas, nos meus projetos, essa dimensão, né, de grid, 12 de coluna, 320 de margem e 20 de espaçamento. E dessa forma eu consigo ter layouts muito bem organizados, layouts muito bem estruturados, sem ficar cortando ou então sem ficar muito exprimido também, que não fica visualmente agradável. E aí, para finalizar, as dimensões, né, que eu utilizo é essa, 1920 pixels de largura por 1000 pixels de altura, que dá exatamente aquela proporção que eu comentei com vocês. Então, se eu pegar aqui, ó, esse meu design e colocar aqui dentro de uma proporção padrão, né, aí da maioria das telas, nós vamos ter margem de respiro, nós vamos ter nosso conteúdo todo enquadrado na primeira dobra, de forma bem organizada, de forma que tenha respiro e de forma que fique também hierárquica a minha página, totalmente alinhada e totalmente organizada. Então, esse vídeo aqui foi de fato um vídeo onde eu vou te mostrar de forma mais prática, né? Sem enrolação, qual que é o grid que eu utilizo aqui nas minhas páginas, qual é o grid perfeito para você utilizar aí nos seus projetos também. Então, basicamente, essa é a nossa aula. Eu vou deixar disponível para vocês também aqui na descrição, tá bom? Esse meu frame aqui, tá? Esse meu quadro que eu desenvolvi aqui no Figma, para vocês poderem verificar como que ficou. Vou deixar também aqui, ó, uma versão somente com o meu grid, para que você também possa aí copiar aí no seu projeto e estar utilizando esse grid. Mas basicamente você viu que não tem erro. É só você pegar, vir aqui e configurar aqui em guia de layout, né, o seu grid, você já vai ter o seu grid alinhado aí no seu projeto. Então, meus queridos, essa é a nossa aula. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha tirado suas dúvidas. Se você ficou com uma dúvida, deixa aqui na descrição que eu gravo um próximo vídeo explicando para você, ou até mesmo te respondo você lá nos comentários. Me siga também lá no meu Instagram, @GuilhermeODSN, que eu posto bastante conteúdo por lá. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.